Olá, pessoal. Bom dia. Estamos ao vivo para mais uma conversa no projeto Conversas Virtuais sobre Psicanálise, um projeto de extensão da UFMG. Hoje eu tenho a honra de receber o Zeca, que é o professor José Moura Gonçalves Filho, da USP. Vou dispensar apresentações formais, porque ele é simplesmente o Zeca, vocês vão ver na conversa. E queria agradecer muitíssimo ao Zeca pela presença dele aqui. O que motivou esse nosso encontro foi, inclusive, uma conversa com uma aluna em comum, a Daniele Ximenes. Queria agradecer a Dani publicamente aqui também, pelo encontro, pela ponte que ela fez. E a ideia é que a gente leia um pouco do meu projeto de pesquisa, cujo link está já na descrição do vídeo do YouTube. Então, vocês podem ler o Google Docs do meu projeto de pesquisa, e a gente vai ler e comentar um pouco esse projeto, um projeto já antigo, que eu escrevi em 2012, para a entrada na UFMG, e o Zeca leu, né, já comentou um pouquinho comigo, a gente conversou brevemente sobre o projeto. Espero que essa conversa sobre o diálogo entre Laplanche e o Winnicott reverbere. Acho que é uma conversa ainda que tem muito a crescer, a ser costurada. É um projeto de pesquisa que ainda está por ser feito, né? Produzi algumas coisas já, mas eu acho que tem muita linha para costurar. Então, queria dar as boas-vindas para o Zeca aqui no canal, passar a palavra para ele, te ouvir um pouco. Zeca, muito obrigado. Bom, Fábio, eu que agradeço. Você sabe que todo o contato que eu tive com o seu texto, e isso se renova a respeito desse texto de projeto, foi sempre, para mim, muito proveitoso. Eu gosto muito da sua compreensão do Laplanche, da sua maneira de enunciar a clínica laplanchiana. Acho que você faz isso de uma maneira muito pessoal, muito original, e ao mesmo tempo com muita atenção para detalhes, né, do pensamento laplanchiano, né, que é um extraordinário, né, autor de psicanálise, um intérprete de Freud, assim, quase que sem comparação, né. E então e foi um prazer também saber que você queria se dedicar a esse diálogo, né, entre Laplanche e Winnicott, porque também para mim é um diálogo a que eu venho há muitos anos me dedicando, né. A minha clínica, ela é justamente informada por uma compreensão laplanchiana do Freud e por uma compreensão do Winnicott, que no meu caso eu devo muito à leitura também extremamente original de Gilberto Safra, aqui em São Paulo, né? E também o meu recurso, tanto ao Laplanche quanto ao Winnicott, se ligou muito também ao fato de que a minha pesquisa em psicologia social diz respeito a um assunto, né, que pede igual atenção, digamos assim, para a subjetividade e para o mundo, né? E esse é um traço comum, a despeito das diferenças, né, entre o Laplanche e o Winnicott, né? A atenção para o mundo, né, para a cultura, para o ambiente, é muito reconhecível na clínica winnicottiana,
e a atenção para o outro, né, também para a cultura, é um traço fortíssimo, né, da psicanálise laplanchiana, né? E eu sou um psicólogo social, né, que eu diria que essa é a minha identidade mais radical, né? Logo em seguida, a identidade de psicanalista, né, conta também, né? E então, para um psicólogo social, é muito caro o recurso à Laplanche e ao Winnicott, né? E durante muito tempo, eu estou com 63 anos, né? Vou fazer 64 esse ano. Durante muito tempo, amigos meus mais ligados a Freud ou a Laplanche estranhavam o meu winnicottismo, né? E vice-versa, amigos meus ligados à clínica winnicottiana não entendiam muito bem por que eu me dedicava tanto ao Laplanche, né? Mas eu compreendo e fiquei muito feliz de sentir que você também compreende a riqueza que pode haver, né, nesse diálogo, né? Então é por isso e que foi um prazer, assim, receber da Dani essa proposta de conversarmos, né? Uhum, super importante. Ou eu não sei se você já viu isso em outros professores, outras pesquisas, mas o único pesquisador que eu vi publicamente fazer essa aproximação foi o Dominique Scarfone, que é um professor do Canadá, você deve conhecê-lo. Não, eu conheci através do seu projeto agora, não eu conhecia. Não, pessoalmente tá. O Dominique foi de um grupo mais próximo, né, do Laplanche, participou das jornadas, né, com o Laplanche, e foi o único, assim, que eu li um texto publicado mesmo, e é engraçado, assim, que me parece que né, é tão profícuo o diálogo, assim, é tão possível, né, fazer dialogar. Enfim, queria também externar minha alegria de saber que tem, né, você como colega que está também fazendo esse diálogo. Uhum. Muito bom. A ideia agora é passar um pouquinho pelos pontos do projeto, objetivo geral, claro, né? Fazer dialogar essas duas teorias, criticando um ao outro, apontando para as contradições um do outro, enfim, usar o próprio método psicanalítico, né? Que eu acho que é um pouco a herança que o Laplanche deixa para a gente, né? Usar a psicanálise, né, contra a própria psicanálise, por assim dizer, tensionar o discurso, né, ver onde estão as tensões, onde estão os pontos pequenininhos que devem ser colocados numa lupa. E aí, para quem está acompanhando a leitura do projeto, eu separei vários objetivos específicos, e aí a ideia, né, já fica aqui como um convite, né, assim, são vários diálogos com o Zeca, são vários encontros, a gente não precisa, claro, dar conta de tudo hoje. Eu passo por vários elementos, né, desde uma justificativa, né, e uma metodologia de como que eu vou fazer isso, a gente pode discutir um pouquinho isso. Acho que o texto central aqui é Faut-il brûler Melanie Klein, que o Laplanche, né, traça, me parece, ali um programa de leitura, né, de como que ele leria Melanie Klein se ele fosse se dedicar, né, a Melanie Klein, e é um programa metodológico que eu utilizo para ler o Winnicott. Então, a gente pode falar um pouquinho dessa metodologia, o que você acha disso, e logo em seguida passar para o primeiro ponto, que é acho que um dos grandes pontos, que é o desvio velocizante. Sim. Mas estou com você guia Bom, também. Fábio, antes, assim, de maneira geral, eu queria dizer que eu apreciei muito esse, esse diagnóstico que você faz de 8 temas. Às vezes são temas plurais, né? Um tema
respeito de 2 ou 3 outros, né, como, por exemplo, amadurecimento, criatividade, tradução, né? Mas essa definição que você encontrou, muito elaborada, de 8 temas pelos quais pensar um encontro e um desencontro, né, entre Laplanche e Winnicott, isso eu acho um dos méritos evidentes e dos mais fortes do seu projeto, me pareceu. Já aí muito trabalho, né? E um trabalho assim que me parece ter acertado bastante, né? E você escreve de maneira muito concisa. Isso eu já tinha como impressão de textos seus, né? Você vai direto ao ponto, né? O seu texto é sem excessos, né? E então o seu projeto é curto, mas muito denso, e por isso eu preferi, não sei se houve exagero nisso, em dizer que a gente, nos encontros que a gente venha fazer, a gente não se ocupasse muito de muito mais do que de 1 ou 2, né, dos 8 tópicos, né? E eu fico feliz por começar por um ponto que está antes, anterior, né, aos 8 tópicos, que é o que você disse sobre metodologia, né, sobre o procedimento que você vai buscar observar, né, no desenvolvimento desse projeto, né. E sobre isso, o que eu te diria, né? Eu diria inicialmente o seguinte, né? Quando Laplanche e Pontalis eles se dedicaram ao vocabulário de psicanálise, eles conceberam, né, aquele trabalho segundo 3 tarefas, né? A primeira é de tomar os temas de psicanálise, né, numa forma estrutural, quer dizer, cada tema de psicanálise buscado conceitualmente numa obra determinada, depois noutra obra freudiana, também determinada, e estabelecer primeiro na economia de cada obra, né, que valor, né, o tema assume, né? Então, o inconsciente, a pulsão e assim sucessivamente, né? Então, é um trabalho assim de leitura consideravelmente imanente, né? Em que eles procuram no jogo, né, de noções dentro de uma obra determinar o conceito, né, que um certo assunto de psicanálise tem assumido, né? Em seguida, justamente verificando que de obra para obra, né, certos termos, né, não mantêm o seu conceito, mas podem ter o seu conceito muito alterado e às vezes até produzindo depois de uma obra conceito até oposto ao assumido antes, né? Necessariamente a leitura, né, do percurso freudiano se torna problematizadora, né? Abre uma problemática, né? Então, o vocabulário de psicanálise, ele é muito esclarecedor a respeito de conceitos e, ao mesmo tempo, ele é muito inquietante, porque a quantidade de problemas que a leitura do vocabulário de psicanálise deixa aberta é imensa, né? E, aliás, o Laplanche se comprometeu muito, né, com esses problemas abertos pelo vocabulário depois na sua obra mais pessoal e mais independente, né, da parceria com Pontalis, né? Então tem essa característica de que o exame estrutural ele necessariamente
se tornando também um exame histórico, né, de obras sucessivamente, né, abre problemas, né? Então, esse caráter estrutural, histórico nesse sentido, e problematizante ou problemático, é um traço que o Laplanche traz da parceria com Pontalí, né? Mas depois ele acentuou o que me pareceu que você mais teve em conta, né? Quanto a como ler um autor de psicanálise, né? Que é o fato de que o texto de um psicanalista ele se comunica com a coisa mesma, né, que está sendo examinada, né? Então há uma profunda comunicação, né, interna, né, entre o movimento do texto e o movimento da coisa mesma que está sendo interpretada, discutida, né? E então nesse sentido você fala logo no comecinho da metodologia de buscar interpretações do texto que vivam, né, esse movimento do texto como um movimento que lembra o movimento da subjetividade humana em geral, né, tomada psicanaliticamente, né, como um movimento que passa por contradições, deslocamentos, recusas, né, passa por forças inconscientes, né. Já isso eu achei muito importante, né, no seu projeto, e fiquei com isso em mente, né, que uma obra ela pode envolver recalques e recusas, né. Você não falou em recalque ali naquele trecho, mas em recusa eu acrescentaria recalque, recusa, então deslocamentos e condensações, contradições, embaralhação temporal, ordenamentos e composições artificiais ou incoerentes, ou seja, a leitura de autor pede atenção para pressões e operações inconscientes, né? Isso eu achei muito importante. Acho que você tem toda a razão em justamente assinalar no texto do Laplanche sobre Melanie Klein, que é disso que se trata, além, evidentemente, disso ser aquilo de que se trata no exame que o Laplanche faz, né, prolongadíssimo e detalhadíssimo da obra freudiana, né? Mas também, né, quando ele se debruça brevemente sobre Melanie Klein, naquele artigo Se é Preciso Queimar Melanie Klein, né, a gente sente também, né, esse respeito psicanalítico, né, pelo movimento de um discurso, né, e e isso também é extremamente fecundo, né? Não bastassem aquelas três dimensões, né? Estrutural, histórico, problemática, que ele traz do vocabulário, ainda tem essa aposta de que é possível e frutífero ler, né? Como se escuta na clínica, né? Que pratica transferência, que pratica psicanálise, né? O nada omitir, né? Nada privilegiar a priori, né? Aí você diz isso representa buscar na leitura de texto um equivalente epistemológico da regra fundamental do tratamento analítico, né? Um detalhe pode ser tão importante quanto uma matéria insistentemente repetida, né? A cronologia linear deve ser suspensa ou posta sob suspeita na medida em que não se trata de pressupor, né, progresso teórico necessariamente, mas mudanças significativas que podem ser progressivas ou regressivas, né, no modo como o autor opera, né, o texto. E quando você menciona o texto de Laplanche sobre Melanie Klein, você chama atenção para o título irônico, né? É preciso queimar Melanie Klein, né? E aí você vai falar em fazer a obra trabalhar
dizendo fazer a obra confessar algo com que o próprio autor não concordaria, né? Aqui eu achei que você estava um pouquinho falando mais da perspectiva do inquisidor do que da bruxa, porque o inquisidor quer confissão que contraria a bruxa, né? Sim. Mas eu acho que no texto Laplanche, e isso também aparece no comentário que você faz depois, né? O Laplanche está mais perto da bruxa do que do inquisidor, né? Então ela quer deixar a obra da bruxa dizer o que assombrou ou incomodou os seus inquisidores, né? E tanto os seus inquisidores leigos quanto seus pares, né, psicanalistas, né? Tanto na Inglaterra quanto na França, né? E aí tem a impressão que tem isso, né? Que existe o que você enfatiza, que é muitas vezes uma leitura assim, colocar o autor contra ele mesmo, né? Mas como diz o Laplanche, muitas vezes essa colocação do autor contra ele mesmo se faz com o autor, né? Assumir com Freud posições às vezes que parecem aqui ou ali anti-freudianas ou diferentes das posições freudianas. Isso também com Melanie Klein e, quiçá, também assim será na leitura de Winnicott, né? Com o Winnicott se colocar às vezes contra certas formulações winnicottianas aqui ou ali, né? Então, isso tudo sem dúvida, muito importante, muito fecundo, muito vibrante também, né? Assim, ler com essa atitude, né? E eu queria já lembrar aqui de um resultado, né? Específico da leitura que o Laplanche faz da Melanie Klein, né? Em que, ao contrário de contradizer a bruxa, ele emoldura sob formulações mais ou menos novas o que a bruxa disse, né? Fazendo que ela seja escutada, né? Então, por exemplo, o Laplanche vai se opor, né, ao endogenismo, né, presente no pensamento kleiniano, mas vai fazer isso também com a própria Melanie Klein, né? Então, ele vai encontrar em Melanie Klein razões para caracterizar o objeto parcial como um índice de objeto, mais do que propriamente um objeto, e o objeto total como um objeto integrador, né? Um objeto configurado e configurador, né? Então, isso também é muito bonito, né? Que muitas vezes o que ele faz na leitura de Melanie Klein, ao invés de contrariá-la, né? É defender, né? O ponto de vista kleiniano. Ele tem muito respeito, né? Pela maneira como a Melanie Klein deu a gramática de certas expressões, né? Inconscientes, né? Então, é isso. Você falou também da exigência originária, que muitas vezes vai imantando, né, o texto de um autor de psicanálise, né? E aqui eu opinaria que, no caso do Laplanche, a exigência originária é trazida do enigma da sexualidade humana, né? E no caso do Winnicott, eu acho que a exigência originária é trazida do enigma da comunicação pessoal. Eu até acho, Fábio, que talvez o que mais nuclearmente represente, de maneira resumida, a atenção winnicottiana seja a comunicação, né, mais do que o cuidado, né? Mesmo porque eu julgo que no Winnicott há referências a momentos em que o cuidado não inclui
comunicação, e aí ele se reveste de um caráter impessoal e que impede a constituição da experiência pessoal, ou então tem efeitos personalizantes sobre uma experiência pessoal que já tenha se constituído antes, né? Então, eu tenho a impressão que a referência do Winnicott ao cuidado, ela é subsumida à referência à comunicação humana. Então, eu tenho a impressão que a comunicação humana está para o Winnicott, assim como a sexualidade humana está para o Laplanche, né? Sendo que a sexualidade humana em Laplanche, ela se torna um capítulo da comunicação humana, né, da comunicação enigmática, né? O Winnicott não se ocupa exatamente da comunicação enigmática, mas ele se ocupa da comunicação impessoal, né? Esse é um conceito que a gente precisaria explorar a respeito do Winnicott, né? Não sei se hoje ou em algum outro encontro da gente, mas o fato é que eu acho que com o Winnicott a gente percebe acentuadamente que o Laplanche chama de mensagem enigmática, e que eu estou aqui traduzindo como comunicação enigmática, né? Ela tem um ingrediente altamente despersonalizante, né? Ela pode se mover num sentido que vai impedir ou desmanchar a comunicação pessoal, que não é a mesma coisa que impedir ou desmanchar o funcionamento do ego, né? Me parece uma coisa mais radical e que pode incluir ataques contra o ego, mas acho que fundamentalmente o que preocupa o Winnicott é quando a comunicação humana pode assumir um caráter de excitação, né? Geradora de estimulações e gratificações instintivas, como ele as chama, né? E depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas eu não aproximaria perfeitamente o que o Winnicott chama de estimulações e gratificações instintivas da pulsão sexual em Laplanche, né? Eu acho que esse estado maquinal de funcionamento que caracteriza o que o Winnicott muitas vezes descreve como um estado estimulado e de gratificação compulsiva, né? Pode corresponder a um estado, por exemplo, tanto do ato de alimentação quanto do autoerotismo, quando ambos fora do ambiente da comunicação pessoal. Então, eu tenho a impressão que no Winnicott a gente vai encontrar um conflito não entre o pulsional e o ego, tanto quanto um conflito entre o maquinismo e a comunicação pessoal. E do lado do maquinismo pode contar processos biológicos ou processos sexuais, na acepção laplanchiana do termo. E do lado da comunicação pessoal também podem contar processos como alimentação, mais ou menos investida, né, de caráter sexual, ou processos assim sexuais muito destacados de qualquer processo vital, mas num campo de comunicação pessoal. Então, a ideia de que o Winnicott recusaria, Fábio, o pulsional, eu gostaria de conversar com você e rever, porque eu não acompanharia essa tese. Acho que o Winnicott, inclusive, contribui para um sentido do pulsional no campo da comunicação pessoal, em que, por exemplo, a crueldade, né, é um ingrediente
do amor originário da criança, né? E então ele contribui, digamos assim, para superar um dualismo pulsional onde fosse indevido, né? Então, certos ingredientes que na escola kleiniana foram muito reservados ao que lá se chamou de instinto de morte, né? Para o Winnicott contam, né, do lado da libido, do lado do desejo, do lado do amor, né? E então, assim, eu acho que o Winnicott ele não recusa o pulsional. Ele recusa, se é que é essa a palavra adequada, a gente vai ver isso melhor juntos, eu espero, conversando, né, trocando ideias. Eu acho que a preocupação dele, digamos assim, está com o impessoal, não com o pulsional. E o pulsional, ele tem vocação para o impessoal, mas ele vem de condições que não são impessoais, são no máximo enigmáticas, estranhas, né? Mas não são condições sem pessoas, né? Isso está muito fortemente acentuado no Laplanche, né? Então, é que no finzinho da metodologia, você antecipa que como é que é? Oh, meu Deus, cadê? Não, estou confundindo, não é no finzinho do tópico metodologia, é no tópico já, o primeiro dos 8, desvio biologizante, né? Você fala ali de uma recusa, né? No Winnicott em relação ao pulsional. Isso, Mas eu já falei demais, quero te ouvir mais, porque depois eu volto a falar mais. Eu queria muito conversar com você sobre o desvio biologizante no Laplanche, para depois a gente pensar no Winnicott também. Perfeito. Vamos falar um pouquinho dessa tese, mas excelente a introdução que você já fez, a conversa, muito boa. A ideia é um pouquinho exatamente tentar um diálogo com você para eu ser lido, né? E eu acho que a leitura ampla, um pouco mais ampla do Winnicott vai ser importante para mim também. A ideia do desvio biologizante, eu acho que vai ser interessante para a gente retomar isso que você está chamando de comunicação em Winnicott, que, em linhas gerais, como definir o que o Laplanche chama de desvio biologizante? São todas as teses que tentam reduzir ou justificar a subjetividade humana baseada ou reduzida à biologia. Então, qualquer, né, seja a pulsão, seja do lado da pulsão, seja do lado do eu, aquilo que justifica a existência humana ou a subjetividade como algo biológico. Então, exemplos notáveis disso têm a ver com, por exemplo, a violência. A violência humana, no fundo, é o instinto animalesco, né, do lobo, né, que nos habita. E aí a gente esquece da crueldade, do sadismo, né, que a violência humana não tem nada a ver, né, com a nossa biologia, com um instinto, né, com alguma coisa que tem a ver, que justificaria e explicaria de maneira reducionista a nossa violência. A mesma coisa com relação à sexualidade, né, o nosso desejo, né, ele não pode ser reduzido às suas forças biológicas, em especial ao instinto. Então, é graças ao instinto que a gente quer transar e a gente transa movido pelo instinto biológico. Não. É sempre pelo desejo que foi colocado no corpo do bebê pelo adulto. Então, sempre que a gente tenta usar uma explicação biológica na obra do Freud, né? Por que tem culpa? Porque a fantasia filogenética
foi incorporado ao longo do tempo, desde a Horda Primeva, é por isso que a culpa aparece. Não, não tem fantasia filogenética, não tem uma explicação biológica para a culpa, né? O biológico ocupa outro lugar. Então, sempre que a gente tenta colocar o biológico como justificativa, a gente está falando de um desvio biológico. Isso coloca o problema para o Laplanche, e aí eu acho que queria te ouvir nisso também, que é o lugar do biológico, ele está garantido na teoria laplanchiana, assim como na teoria winnicottiana, que o Laplanche chama isso de terreno da autoconservação. Então, toda a força do apego, né, das maquinarias de reflexas do bebê, da sucção, do instinto de apreensão, né, enfim, todas as forças do attachment que já vêm com o bebê são, obviamente, biológicas, já vêm prontas no bebezinho, né? Mas elas não são suficientes, essas forças biológicas, para garantir nenhum tipo de subjetivação. Elas precisam ser colonizadas, elas precisam ser, por assim dizer, servirem de apoio, né? Aquilo que vai vir em torno da sedução, por meio da sedução. Então, a biologia está lá, mas ela vai ser colonizada, ela vai ser usada como apoio para o sexual, que vai organizar, esse sim, a subjetividade e tal. Então, quando eu leio coisas no Winnicott, né, como, por exemplo, tendência inata ao amadurecimento, né, é claro que me vem uma sensação de um desvio biológico nesse sentido do Laplanche. Como que pode haver uma tendência inata ao amadurecimento diante da incrível multiplicidade de destinos humanos, né? De como que as engrenagens pulsionais, né, de todos nós, assim, na verdade, não apontam para um amadurecimento só, né? Mas para destinos absolutamente múltiplos, diversos, e o perigo que tem de falar de amadurecimento no sentido de propor um modo de ser, né, próprio a uma determinada idade ou um determinado funcionamento psíquico, né? Enfim, eu acho que isso seria o início da conversa aqui para a gente tentar pensar junto. Eu concordo com o que você disse sobre o desvio biologizante considerado nos termos em que você o tomou, né? O que eu diria em acréscimo é que se soar como uma ressalva ao que você disse, isso é indevido, porque eu não quero ressalvar o que você falou, eu quero acrescentar o que você disse, um outro traço dos exames que o Laplanche faz de desvios biologizantes, né, em Freud ou na Melanie Klein, por exemplo, né? Sabe o que eu acho, Fábio? Que o Laplanche, no período do Vida e Morte em Psicanálise, pelo menos até Novos Fundamentos para a Psicanálise, talvez um pouco depois também, né? Toda vez que ele assinala desvio biologizante no Freud, né, e digamos também em Melanie Klein, né, esse assinalamento é extremamente dialético, né? Ele põe o problema do biologismo, mas ao mesmo tempo, quando ele aí sim ressalva que muitas vezes o que aparece como biológico é fantasia biológica. Então, por exemplo, o cérebro do projeto para uma psicologia científica não é um cérebro, é uma fantasia biológica. E como tal, ela está
elaborando o quê, né? E aí ele vai decidir, por exemplo, em grande medida, o cérebro do projeto para uma psicologia científica está elaborando o funcionamento inconsciente do aparelho da alma, né? E como cérebro, na acepção biológica da palavra, o cérebro do projeto, ele é inviável como organismo, como órgão, inviável. Um ser vivo ou um órgão vivo que funcionasse como o cérebro funciona, um funcionamento que parece mais de uma máquina cuja energia está escoando e tendendo a zero, a vida seria inviável nessas condições. Não seria o caso de falar em cérebro, porque o cérebro é uma realidade que tem uma integridade, né, autoconservada, né, ativamente, né? Então, de que o Freud está falando? Ele que era um neurologista, né? De que ele está falando quando ele fala daquele cérebro, né? E o Laplanche, a diferença de outros intérpretes, né, que jogam fora a água suja do banho junto com a criança, né? Ele se pergunta, aliás, isso é um traço da escuta psicanalítica de autor, né? Como um psicanalista na clínica se pergunta o que essa fantasia parece comunicar, ele também se pergunta o que essa fantasia biológica de um cérebro assim quer comunicar. E aí ele joga acentuadamente a favor da tese de que ali se revela o dinamismo, né, meio fisicalista, né, da pulsão sexual, né? E aqueles neurônios por onde a, a energia escoa, né, e não se retém, o que corresponde à morte, né, do ponto de vista biológico, aqueles neurônios podem corresponder às representações que o Laplanche, aliás, vai chamar de signos dessignificados, né, de significantes dessignificados, né, que podem produzir um dinamismo que lembra o dinamismo de coisa, né? Mas justamente não se trata de coisa, se trata de signo coisificado, né? Então, é uma coisa espantosa o que o Laplanche faz com as fantasias biológicas do Freud, né? Então, eu queria recuperar esse lado positivo da dialética do desvio biologizante, porque o desvio biologizante, se ele é desvio no sentido de representa uma perda e uma regressão para o biologismo, de outro lado, o desvio biologizante ele representa um ganho de descoberta através desse recurso falho que é o idioma biológico. Alguma coisa é dita que não é de ordem biológica e que revela o inconsciente, o dinamismo do inconsciente, da pulsão sexual, da sexualidade humana, né? A mesma coisa, por exemplo, em 1914, o texto que introduz o narcisismo, né? Quando ali há uma comparação sobre a qual o Laplanche chama muita atenção entre o eu e a ameba, né? Que estende seus pseudópodes, né? Sobre tudo que lhe é exterior e incorpora, integrando tudo que é exterior ao seu próprio ser, né? E, de novo, né? Aqui, até mais do que no cérebro do projeto, o próprio Freud toma como metáfora, digamos assim, a ameba, né? Metáfora para o eu, né? Mas por que uma metáfora biológica, né? E isso não é sem razão, né? O Laplanche vai acentuar muitos compromissos do eu, né? Com a vida, né? Com a tarefa da autoconservação, se não do próprio organismo, da sua espécie, ou ambas as coisas, né? Então, sempre há, nesse período dos assinalamentos laplanchianos do desvio biologizante, uma dialética, a meu ver, admirável, né? E a gente nunca só fica advertido sobre o que a gente perde com pensamento biológico, mas o que a gente, de certo modo, ganha também com fantasias biológicas e também com fantasias fisicalistas, né? A interpretação dos sonhos no capítulo 7 é cheio de figuras hidráulicas para caracterizar o funcionamento do sonho, como também o projeto tem
referências a mecanismo, né? A uma transmissão de energia que mais parece própria de uma máquina do que de um ser vivo. Então, são fantasias que não são de se jogar fora, né, antes de serem aproveitadas, pelo menos antes de serem aproveitadas. Eu queria enfatizar que, com o Winnicott, possivelmente a gente vai também sentir isso, onde parece haver só biologismo, que seria de afastar. Antes, a gente precisa ver o que pode ter sido dito ali, né? A Melanie Klein fala de instintos, mas o que ela fala quando ela fala de instintos não é próprio de instintos, né? Então, se a gente jogar tudo que ela fala fora, porque ela faz referência a isso como um instinto, a gente perde revelações que ela traz sobre o que ela chama de instinto de morte ou instinto de vida, né? E então e sabe por que eu digo isso, Fábio? Agora eu vou cometer uma espécie assim, de heresia laplanchiana, né? De heresia quanto ao Laplanche, né? E vou fazer isso com muito cuidado, porque a minha dívida com Laplanche é tão grande quanto a sua, né? E é eterna, né? Mas eu acho que justamente no volume 7 da série Problemáticas, né, que até o volume 5 é de uma dialética impressionante, no volume 7 da série Problemáticas, onde justamente o desvio biologizante é o tema, né, daquele volume, eu senti perda de dialética. Eu achei o assinalamento do desvio biologizante grosseiro e um tanto injusto com Freud, né? E acho que ali também existe um tratamento do eu, né? Que me parece também grosseiro, e agora é a hora da heresia. Eu vejo um desvio biologizante no Laplanche quanto à teoria do eu. Aquela aproximação que ele faz entre etologia e psicanálise para explicar a autoconservação e a constituição do eu, olha, para um leitor de Winnicott é de amargar, porque uma das coisas que eu acho mais preciosas no pensamento winnicottiano justamente é a teoria do eu, né? E o eu no Winnicott, ele não conta como uma gestalt. Isso corresponde mais ao que o Winnicott chama de ego, quando chama de ego, que se liga ao eu, ao self, mas ao mesmo tempo não, né? Não é uma a noção do eu forma, né? Não é em todos os sentidos correspondente à noção winnicottiana do eu, que em grande medida é uma realidade informal, né? É uma realidade não integrada, né? Em grande medida, né? O que é estranho se tratando de eu, porque eu e integração parecem noções que se reclamam rigidamente. No Winnicott, sem dúvida, o integração e eu são temas conexos, mas existem manifestações do eu que, para o Winnicott, são muito informais, que correspondem às manifestações mais pessoais, não são muito formais. Eu diria, não são manifestações muito configuradas, muito gestaltistas, né? E nem sequer esse eu corresponde a um eu narrativo, que, a meu ver, é o capítulo da teoria laplanchiana do eu que eu mais respeito. Assim, aliás, eu acho o capítulo sobre o eu como Gestalt no Laplanche uma coisa admirável também, né? Faz entender muita coisa importante, né? E tem implicações clínicas muito importantes, né? Mas eu acho insuficiente, como teoria sobre o eu, pensar no eu como uma configuração, como um conjunto ligado de representações, por exemplo, acho insuficiente. E acho melhor, mas ainda insuficiente, pensar no eu como um eu narrativo, né? Como um eu biográfico, como um eu histórico. Isso é imprescindível, decisivo, mas ainda assim, isso não é pensar o eu como um agente informal, né?
Então, eu reivindicaria, se um dia a gente fosse deter nesse assunto, porque é um dos 8 capítulos, um dos 8 pontos é sobre o eu, né? Sobre o eu. Sobre o eu. Quando a gente estiver mais lá, a gente conversa mais, ou hoje mesmo, não sei, mas eu gostaria, quando você disse que esse trabalho precisa envolver, às vezes, recursos da filosofia, né? Eu acho que, nesse caso, dois recursos que eu vejo bem alvissareiros e proveitosos são um recurso a Hannah Arendt e a figura de um eu que é agente, é um eu muito informal também, né? É um eu que só pode se falar por narrativa, mas ele não é um resultado de narrativa. Ele transcende a narrativa que se faz acerca dele. Isso lembra o Winnicott dizendo que o eu ele é agente da comunicação, mas ele não deve se tornar assunto ou objeto da comunicação, né? O eu, como uma instância da personalidade, pode ser assunto da comunicação e objeto de comunicação, mas o eu propriamente, esse que justamente para o Winnicott é originário, né? Perfeito. Eu sei que você problematizou isso, e isso é muito importante, porque não é bom entender banalmente ou facilmente a tese de que há um eu desde o início, né? Mas, de fato, essa é uma tese winnicottiana, eu diria, que para ser, digamos assim, superada em algum sentido, ela precisa ser muito compreendida, né? E, então, esse eu que age em Hannah Arendt, né, e que aparece na ação, ele é um eu testemunhado, mas ele não é um eu que é transformado em objeto de narrativa, né? O testemunho faz contar histórias vividas com esse eu, né, mas não de maneira a pretender identificá-lo. É um eu fora de identificação, né? Então, esse eu fora de identificação, eu não encontro no Laplanche. De jeito nenhum. E quando o Laplanche fala do eu no volume 7 da série Problemáticas, eu fico muito assim, insatisfeito com as referências à etologia e ao apego, né? Sim. Eu acho que o que mais caracteriza a relação adulto-criança de que o Winnicott fala é a comunicação pessoal ou a comunicação vazia, impessoal, que tem consequências dramáticas na clínica winnicottiana, né? Que é entregar o biológico ao mecanismo e o sexual ao mecanismo, é entregar tudo ao mecanismo, né? Perfeito. E podemos ligar esses dois pontos, que assim, eu acho que a gente já está comentando duas partes do projeto, que estão, obviamente, têm ligações importantes, né, que é o desvio biologizante e a questão do eu. Sim. Eu acho que é um link legal que você está fazendo. Então, deixa eu retomar e te fazer algumas perguntas só para ver se eu estou caminhando na direção certa também. Então, qual que é a questão para o Laplanche? Não tem eu desde o início. Não pode ter. Esse é um anátema, assim, uma heresia que o Laplanche quer combater em todos os teóricos, desde Freud, né? Então, Freud, Melanie Klein, Winnicott vão cair na mira do Laplanche para falar desse first me object, né? First me possession. Ele vai brincar com o Winnicott falando assim, não, a questão não é criar um first not me possession, né? Mas um first me possession. Você vai, pela primeira vez, você vai criar um eu e falar, não, agora eu tenho contorno, agora eu tenho fronteira, porque a base, e aí eu volto lá à problemática 7, a base infelizmente, tudo que a gente consegue visualizar empiricamente, a etologia, essas engrenagens biológicas básicas que Spitz e Bowlby localizaram no campo do apego, do attachment. O que tem ali de protótipo do que pode vir a ser um eu? Instintos muito frágeis, que nem merecem esse nome, na verdade, porque eles vão se mudar, eles vão cair, né? Então, engrenagens biológicas, na verdade,
tem a ver com sucção, com choro, com a apreensão da mãozinha, né, com o olhar, a busca do olhar, uma comunicação, né, em alguma medida que o bebê faz com a mãe, mas que não merecem ainda o nome de eu, ou um verdadeiro self, ou uma comunicação genuína, ou algo como gesto espontâneo, né? Apenas a partir do olhar da mãe, que aí sim, lendo via sedução esses gestos, nomeia essa coisa biológica, sem nome, sem identidade, como gesto. É a mãe identificando por, né? É o adulto que identifica alguém ali no bebê que institui o funcionamento de um eu. Institui aquilo que, inclusive, pode sim ser considerado como elementos muito, muito arcaicos, de difícil representação, que vão ser considerados como o verdadeiro self, algo muito próximo do incomunicável, gesto espontâneo, que tem a ver com essas primeiríssimas traduções que o adulto faz disso que é meramente biológico no início. Meramente biológico, mas que não tem consistência psíquica, não tem consistência de um funcionamento egóico ou nada próximo ao eu. Então, essa é a crítica do Laplanche, e ele, claro, nos deixa com um problema, que foi o que eu tentei resolver no mestrado, que é quando que a gente tem o salto dessa engrenagem biológica autoconservativa para um funcionamento egóico mesmo, o bebezinho que começa a se apropriar das suas fronteiras, que começa a se apropriar do seu corpinho, né, começa a se ver como um eu, a entender que tem um dentro e um fora, um eu e o outro, né? Quando que dá esse salto? Quando que a gente passa do autoconservativo para o eu, para o funcionamento psíquico mesmo, egóico? Ele deixa isso mesmo, a gente não consegue resolver muito esse problema. Foi a tese também de doutorado do Paulo César Ribeiro, que fez doutorado com Laplanche. Isso também é um problema do Paulo, né? Quando que esse salto da imitação precoce, por exemplo, ligado a processos biológicos muito instintivos, né, dos neurônios espelho, né, processos de imitação bem regulares nos bebês humanos, quando que esses processos de imitação vão se tornar processos de identificação muito complexos, que tem a ver com a comunicação, com carinho, com cuidado, etc. Então, eu acho que esse tema da biologia é nuclear para a gente conversar sobre o eu. Então, eu queria te ouvir mais sobre isso que aparece no Winnicott, né, assim, que tem a ver com gesto espontâneo, um eu profundamente guardado, que não é possível de comunicar, inclusive, é o núcleo do verdadeiro self, que tem a ver com esse elemento arcaico já presente no bebê desde o início. Então, queria te ouvir um pouco. O que você acha dessa... Eu acho que a gente tem um problema aí. Vamos lá. Tem um problema que realmente pode aparecer no diálogo entre o Laplanche e o Winnicott. E acho que aparece ainda melhor quando, além de uma leitura laplanchiana do Winnicott, a gente seja capaz de uma leitura winnicottiana do Laplanche. Eu senti um pouquinho falta, por enquanto, desse equilíbrio no seu projeto. Eu acho que o projeto é o projeto de um laplanchiano que se pronuncia muito seriamente sobre o Winnicott. Eu senti falta, às vezes, de uma guinada, de sentir que, de repente, tem também um winnicottiano se pronunciando sobre Laplanche. E eu estou tentando fazer um pouco esse papel, naturalmente, não é por intenção nenhuma de pura reflexão, muito menos com intenção polêmica. Eu não tenho o menor gosto por polêmica, eu gosto de pensar juntos, né? E não de polemizar. Mas eu acho que, então, justamente tem aí um problema, né, que acho que é filosófico, né? Não no sentido de que fosse um problema, assim,
puramente teórico, que se prestasse a especulações metafísicas. É um problema filosófico no sentido de interrogação dessa realidade, né? A criatura humana quando nasce, né? Tem alguém ali ou não tem ninguém, por enquanto, né? É só um organismo que está ali ou tem alguém ali, né? Esse pronome indefinido, mas pessoal, pronome, deve ser empregado ou não, né? E que certamente, eu tenho a impressão que no Winnicott, sim, a resposta é sim. Sim. E no Laplanche, eu fico em dúvida, Fábio, porque em certa medida não, mas justamente quando ele recorre à etologia e à teoria do apego, né, ele não aborda o apego entre o filhote e a mãe como uma circunstância de indiscriminação. Há uma unidade muito grande entre o filhote e a mãe, mas não é uma unidade sem algum nível de separação, de alteridade, não é, né? Em etologia, a não ser que eu me engane, essa situação que caracteriza o apego, né, não é uma situação confusional, né, de indiscriminação, né? Então, o que é preciso considerar que faz a diferença, que faz alguma separação, que faz alguma alteridade entre duas criaturas tão intimamente ligadas, né? E o problema filosófico é de se conta ou não conta a unicidade, né, pessoal da criatura desde o nascimento, né? A unicidade é uma construção, né? A unicidade de alguém é uma construção ou é uma experiência, no máximo, para falar como fenomenólogo, de constituição, mas não de construção. O eu é uma fabricação ou o eu é uma realidade que se constitui, né, na situação interhumana, né? Então, o próprio Winnicott, ele distingue o eu incipiente do início, né? Qualquer experiência que possa ser só muito aproximativamente chamada de uma experiência de eu no início, está ligada e dependente da relação com o adulto, né? Da comunicação com o adulto e do adulto com a criança, especialmente, né? Então, a criança ficaria, né, impedida de qualquer experiência de si como de alguém se ela não estiver com mais alguém além dela, né? E o fato de que com alguém ela se põe, né, em algum sentido de si como de um eu, né, embora não como vai ser mais tarde, né, quando propriamente se pode falar de um eu constituído, né? O que é isso que aconteceu, né? O que foi isso que aconteceu? Foi uma realidade que a mãe constituiu ou que a mãe viveu e compartilhou com o filho e então trouxe o filho para um sentido de si, né? Que não é construído, né? Que é desvelado, né? Então, eu acho, no pensamento winnicottiano, a ideia do self como de uma realidade transcendente, né? Não é uma realidade inteiramente social, né? É uma realidade que pede a sociabilidade, né?
mas ela tem algo de excesso em relação à sociabilidade, porque o eu não é um resultado de construção social, né? Isso. Eu E acho que essa... inclusive, Uhum. inclusive me perturba, a mim pessoalmente, você vê que tem a ver com as sensibilidades da gente também, essas leituras, né? Mas essa ideia muito batida hoje de construção, de produção, especialmente, da subjetividade, nossa, Fábio, isso me intoxica um pouco. Eu não sei se a gente está justificado quando fala dessa forma, porque acho que existe alguma coisa na subjetividade que não se nomeia bem quando a gente nomeia em termos de fabricação. Tá. Eu acho que total, concordo. Essa é uma diferença incontornável, né, Zeca? Assim, me parece, a princípio, né? Entre os dois, assim, o Laplanche e o Winnicott, porque no Winnicott, no pensamento winnicottiano, de maneira geral, acho que isso é muito, muito forte. A gente precisa pensar em algo na direção do gesto espontâneo, de algo que é o núcleo do verdadeiro self, que se liga, sim, ao biológico de cada corpo, né, de cada bebezinho, que tem ressonâncias no que pode vir a ser construído como ego, como, né, como baseado nas identificações depois. Mas, assim, será que dá para, né, jogar fora isso? É no Winnicott o sentimento da mãe de que o bebê é um só, aquele, né? Isso, Não é uma construção, né? É um perfeito. sentimento imantado pelo outro, né? Então, o surgimento da criança é que coordena esse sentimento. Não é a mãe que coordena esse sentimento, né? Sim. É a alteridade da criança que coordena esse sentimento, né? E se isso é incompatível com Laplanche, eu não sei. Eu até hoje me pergunto por que raios o Laplanche dispensa referências a autores como, por exemplo, Levinas, ou mesmo Heidegger, né? Quando ele vai falar do eu e prefere evocar a etologia e a teoria do apego, né? Uhum. Eu acho que o Laplanche, as respostas que eu consegui encontrar, porque eu tenho tanto respeito pelo Laplanche, e o passado católico do Laplanche me inquieta, assim, me intriga, porque no catolicismo, como de maneira geral nas tradições religiosas, né, e certamente na tradição judaico-cristã, é, a alma, no máximo, é resultado de criação, mas jamais de fabricação, né? Então, criação e fabricação são fenômenos que podem se relacionar, mas são irredutíveis, né? Então, sei lá. Mas o fato é o seguinte: quando o Laplanche revoca a etologia ao invés de evocar a filosofia, eu fico me perguntando se é porque ele, mais do que tudo, ele quer evitar recursos a idiomas extra-psicanalíticos que viessem a pôr panos quentes, amortecer outra vez aquilo que o Laplanche mais acentuadamente sustenta, né? Que o dinamismo, né, da sexualidade humana é grandemente mortal, né? É, 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 é de uma estrangeiridade, né, que, que a gente não deve ter pretensões de facilmente
cancelar, né? Nem sequer de cancelar, dificilmente, não deve ter pretensões de cancelar, é uma dimensão que precisa ser todo o tempo protegida, guardada, sem o que a gente corre o risco de não entender o que é psicanálise pura psicanalítica e talvez de entender com a devida profundidade ética o que é a comunicação humana, né? Se comunicar com os outros com a pretensão de manjá-los, né? De decifrá-los, né? Eu acho que é o tipo da coisa, é o tipo da violência contra a qual o Laplanche se levanta. Mas aí, o que é que ele está protegendo, né? Essa condição enigmática da gente, é isso que ele está protegendo? Isso não é proteger alguém, né? Sim. Quando o Laplanche admitiu uma distinção entre o moi e o je, né? O moi fica com a teoria do narcisismo, fica com o que na língua inglesa e portuguesa a gente chama de ego, fica do lado da instância da personalidade, fica do lado da teoria do estágio do espelho, né? E o je vai para perto do inconsciente, né? Para perto do outro, né? Em nós, né? E então esse je é mais outro do que eu, né? Então fica muito perto do inconsciente. Eu acho que, por exemplo, no Winnicott, o self que corresponderia ao... Se o Winnicott fosse francês, eu acho que talvez ele chamasse o self de je, não sei, né? Perfeito. Não sei se de moi, acho que de je, não sei. Sim, isso é concordo. só mesmo, né? Não sei, aí a coisa complica também do ponto de vista da linguagem, mas em todo caso o que eu quero dizer é o seguinte, que há um eu no Winnicott que conta primeiro como numa terceira pessoa. Ele é outro, é um eu que é outro, mas é eu, né? Mas sentido originariamente muito mais como outro do que como eu mesmo. O sentimento desse outro como eu mesmo, ele se forma gradualmente e talvez nunca perfeitamente, né? E não é para ser perfeita esse nivelamento do eu, né, com o ego, né? Então, assim, isso eu não sei realmente se não existe no Laplanche. É que eu tenho a impressão que a teoria do... eu tenho a impressão que, uma vez explicada de uma maneira etológico-freudiana a gênese do eu como uma instância da personalidade, é admissível que essa condição estrutural da subjetividade, né, e da subjetividade sexual em particular, apoie a experiência transcendente de alguém. Perfeito. E não a experiência de um eu constituído, ou muito menos fabricado, né? Constitui uma experiência desse eu transcendente. Agora, ele não parte dessa ideia de transcendência, o Laplanche, né? Mas acho que ele não elimina também. Ele afasta compromissos a priorísticos, como, aliás, você disse que a gente tem que tomar cuidado de adotar, né? Pressupostos a priori, né? Ou pressupostos, simplesmente, né? Convicções a priori. Ele afasta isso. Ele tem apreço, né, o Laplanche, assim, por uma psicanálise disciplinada, assim, de uma maneira muito objetiva, né? Muito referida ao outro, ao objeto, né? Então, sei lá. Apesar de ter feito várias críticas também ao pragmatismo, a minha origem, né, vem do pragmatismo norte-americano, assim, né, eu começo o diálogo com a psicanálise a partir do pragmatismo, e o Laplanche critica muito pesadamente, sabe, os pragmatistas, mas, no entanto, ele não vai na direção dos transcendentes também, assim, tipo, essa ideia, pelo menos a leitura que eu tenho do Laplanche, causa arrepio nele, de um eu transcendente, um eu que, né, é mais originário. O máximo que ele concederia aí, Zeca, assim, eu acho que é razoável para a gente concluir por hoje,
Esse tipo de Sim. aproximação é o seguinte, isso que você falou que foi muito bonito, a mãe olhar para o bebê e vê-lo como unidade ali. Essa cena é a cena do Laplanche também. A identificação por. Isso é sexual. E isso pode deixar marcas, sem dúvida nenhuma, de um eu transcendente no bebê, mas que, paradoxalmente, vamos usar o paradoxo também, veio da mãe. Ainda bem que teve um adulto que olhou para o bebezinho como unidade, pressupondo que havia alguém ali, que aquele chorinho do bebê era chorinho de fome. E ela falou, você está com fome, agora você está com fome, eu estou vendo que você está com fome, sendo que não havia ninguém ali. Não tinha um eu com fome, mas a mãe, pressupondo que tornou possível que esse gesto biológico, força instintiva, força autoconservativa, se tornasse, nesse salto misterioso, para sempre enigmático, né, do que essa força biológica vai se tornar, eu estou com fome, eu estou com fominha, eu quero um abraço, eu quero só o colinho. Sim, então, sim. Esse é o ponto, eu acho. Eu só diria uma coisinha, a gente depois vê melhor, né? Isso aí. Tá meio caudaloso, né? O nosso primeiro encontro. É muita Eu coisa. não pretendia fazer referências a outros dos tópicos, né? Porque começa a embaralhar um pouco, né? Ideias que são relacionadas, mas ao mesmo tempo ganham com uma separação para a gente não se perder. Mas em todo caso, né? Eu ousaria dizer que o que a mãe faz, pensando no Winnicott de novo, talvez, mais do que no Laplanche, Tá. mas tenho dúvidas se o Laplanche não acompanharia essa ideia. Mas, em todo caso, pensando no Winnicott, acho que a mãe faz a experiência da unicidade do bebê, mais do que propriamente a experiência da unidade do bebê. O bebê, para a mãe, originalmente, inclusive, ele não é integrado. Ela sente o estado de desarrumação do bebê, de não integração do bebê, né? O estado do bebê que, justamente, se for largado, né, vira um estado de agonia impensável, né? Então, a mãe sente a situação originariamente não integrada do bebê, caótica, né? Não no mau sentido, né? Porque é uma experiência que não derruba o sentido de unicidade. Tem alguém ali, eu não sei quem a pessoa não está organizada, ela não tem uma identidade, mas é alguém, né? Então, esse pronome indefinido é importante. Então, que sugere que há mais unicidade do que unidade ali, né? Então, se o eu é uma unidade, não há eu, mas há alguém. Se a gente então supuser que há uma criatura que já suscita no outro, que seja sensível, aberto para isso, um senso de unicidade, né? Mas não de unidade. Eu distinguiria as duas coisas, porque isso faz justiça ao fato de que o Winnicott fala na solidão compartilhada de uma partilha do adulto com a criança, de uma situação que não é de integração, que vai apoiar a integração, mas não é de integração. E a solidão compartilhada, ela não dá em identidade. Eu não sei quem sou eu, mas eu sou, né? Tem alguém aqui, porque alguém aí parece se comunicar com alguém aqui, né? Por isso. Isso não é exatamente o cuidado, é uma coisa que não pode faltar no cuidado, mas pode faltar no cuidado, acontece de faltar, e aí o cuidado, ele é um desastre, ele é sedutor no sentido winnicottiano, não no sentido laplanchiano, ele é gerador de impessoalidade, né? Sim, é invasivo e gera reação.
Para o Winnicott, tudo bem a criança vir com crueldade, né? Vir com um amor afobado, impiedoso, agressivo, né? Isso não é para o Winnicott pulsão de morte, mas também não é propriamente pulsão de vida, né? Arrumadinha, né? Isso é alguém, né? E aí tudo bem. Quer dizer, eu acho que muita coisa que corresponde à pulsão sexual laplanchiana cabe aí, cabe aí. Né? Então, eu diria que o conflito maior no Winnicott, eu botei dessa maneira. Só mencionar isso, eu paro com você. Onde que está que eu escrevi? Acho que eu já falei, mas em todo caso, deixa eu lembrar como foi que eu escrevi. Eu não estou achando agora, mas é aquilo que eu já falei, que o conflito maior não é entre o pulsional e o funcionamento egóico no Winnicott, é entre o impessoal e o pessoal. Perfeito. Acho que O o ponto campo é impessoal, o campo impessoal da situação social e o campo pessoal da situação social, ou da situação interhumana, né? O campo impessoal e o campo pessoal. perfeito. Eu acho que esse é o conflito da clínica, esse é o conflito de que a clínica winnicottiana se ocupa. Esse eu quero voltar a isso com calma num próximo encontro, mas antes de terminar, queria agradecer imensamente, adorei a conversa, esse início de leitura. Também, Fábio. Muito, muito obrigado, assim, é uma honra ser lido por você e com esse cuidado, com esse carinho, né? Eu acho que a vida acadêmica ela é tão gostosa quando esse encontro acontece de verdade, né? Comunicação, né? Tranquila, né? Trocando ideia, brincando junto, né, Zeca? Assim, com esse brinquedo espetacular que é a psicanálise. Então, eu queria te agradecer muito por isso. Espero que os outros encontros aconteçam. A ideia, pessoal, é que a gente passe por todos esses pontos que estão lá no projeto de pesquisa. Está passando aí na tela de vocês esses pontos. São 8 pontos, assim, um projeto razoavelmente grande de pesquisa. Já elaborei algumas coisas nesse projeto. Para vocês que querem acessar o projeto, está disponível o Google Docs na descrição do vídeo no YouTube, onde essa conversa vai ficar salva. Então, apareçam lá, cliquem no Google Docs, vocês vão ter acesso ao projeto. Para as próximas conversas, eu espero, com o Zeca, que ele vai continuar fazendo essa leitura didática e linda que ele faz, para a gente conversar junto. Zeca, muito obrigado por esse primeiro encontro. Espero que a gente volte a se ver aí para passar por esses outros pontos que você deu gostinho para a gente. Espero também, Fábio, agradeço também. Muito obrigado. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau.